A paz do Senhor, eu aqui de novo, trazendo uma palavra para o seu coração. Tem dias que nós estamos cansados, frustrados, mas mesmo assim, Jesus ele nos escolhe para trazer uma palavra. E hoje eu queria falar com vocês sobre o de repente de Deus na nossa vida. E de repente Deus ele aparece, nos chama, para a obra dele e nós nos sentimos incapazes de fazer a sua obra, de seguir o chamado dele na nossa vida. O Evangelho de Lucas nos mostra uma passagem muito interessante, onde Jesus ele inicia o chamar os seus discípulos. Ele inicia ali chamando os seus discípulos para a obra que Deus colocou na vida dele. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 3, diz assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Simão Pedro, ele passou ali a noite toda pescando no lago de Genezaré, e não pegou nada. Eu acredito, ele pescador, ele deveria estar bastante agitado, muito frustrado, porque ele passou a noite inteira trabalhando e não conseguiu pegar nada. Ele, pai de família, tinha outras pessoas que trabalhavam com ele, E ali eu acredito que a cabeça dele estava muito confusa, ele estava muito aflito por conta do problema que estava acontecendo na vida dele. O que é que aconteceu? Jesus chegou de repente com uma grande multidão que o acompanhava à beira da praia. E havia 2 barcos na praia. Diz a Bíblia que havia 2 barquinhos à beira da praia. Mas Jesus escolheu o barco de Simão, o frustrado, porque trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Muitas das vezes nós estamos que nem Simão, frustrado, angustiado, com problemas que nós não podemos resolver, mas mesmo assim, Jesus entra no nosso barco e nos usa para aliviar a dor de algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, de alguém que está precisando de uma palavra naquele momento. E Jesus pregou para aquela grande multidão, ensinou, e Pedro obedeceu a Jesus, ouvindo Jesus pregar, Jesus ensinar. Chegou um certo momento dessa passagem ali, que Jesus ele pede a Pedro para voltar ao mar alto e lançar novamente as redes. Pedro ele questionou ali um pouco, Ele fez: Senhor, voltar tá dia, o sol tá quente, os peixes não vão subir. Olha a ousadia de Pedro, falar para Jesus que os peixes não iriam saber, se ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele tem o controle sobre a natureza. E aí ele disse: mas pela tua palavra, ele obedeceu. Eu queria falar da obediência. A obediência, ela abre portas. A obediência faz com que a gente alcance o milagre. Foi o que Pedro ele alcançou. Pedro ele foi obediente à voz do Senhor. Pedro ele foi obediente à palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé ela vem do ouvir, e do ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Pedro ele ouviu a direção. E com Pedro acompanhou outros barquinhos. Aleluia, glória a Deus. Eu queria dizer assim para vocês que, independente da sua situação, independente do que você esteja passando, obedeça ao chamado que Jesus ele tem na sua vida. Porque, por maior que seja o seu problema, por maior que seja o que está acontecendo na sua vida, Jesus, o chamado que ele tem é bem maior
do que tudo isso, tudo que nós vivemos, tudo que nós possamos fazer. Ele disse assim no versículo 8, que Simão, no 7, perdão, e fizeram sinal aos companheiros que para eles virem para perto, porque o barco dele estava cheio, quase a pique. Quer dizer, o milagre que Jesus concedeu a Pedro sobejou para aqueles outros que vinham acompanhando ele. Eu quero que você entenda nesta noite que o que o Senhor ele tem para a sua vida é grande. O que o Senhor ele tem para a sua vida é poderoso. Aleluia, glória a Deus. O milagre que o Senhor ele vai fazer na sua vida vai sobejar para você, vai vir para você, para a sua casa, para toda a sua parentela. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O de repente de Deus na nossa vida é maravilhoso. Jesus ele chamou outros discípulos, como os filhos de Zebedeu, para seguir. E no versículo 10, 9, diz que Pedro, vendo aquilo, Pedro ficou com temor, ele se sentiu pecador, ele se sentiu pequeno diante daquela maravilha. Foi uma pesca maravilhosa. Ele trabalhou a noite inteira, não pescou nada. E quantas vezes nós estamos buscando a presença, nós estamos buscando a palavra do Senhor e não encontramos nada? Será que nós estamos obedecendo a palavra do Senhor? Será que nós estamos seguindo o que o Senhor mandou que a gente fôssemos fazer? Muitas das vezes o Senhor nos dá uma direção, nos dá um norte e nós ficamos que nem o barco navegando sem rumo. Sem rumo. Será que você está obedecendo? O mesmo Jesus que multiplicou os pães para uma grande multidão, o mesmo Jesus que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que fez essa pesca maravilhosa, ele pode fazer na sua vida. Mas para isso, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Aleluia, glória, nós temos que obedecer à voz do Senhor. Pedro, ele obedeceu a Deus. E no versículo 10 ele diz assim, e de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse-lhe Jesus, Simão, não temas, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Quer dizer, eles eram pescadores, eles pescavam vivo para vender morto. E o Senhor os convidou para tirar aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente e trazer a vida. Isso é lindo, isso é perfeito, é maravilhoso. O que Jesus ele coloca na vida da gente. Esse vídeo pode alcançar uma pessoa que esteja nesse momento ouvindo, que espiritualmente ela esteja morta, mas Jesus está lhe dizendo nessa noite que Ele é a vida. Que Ele quem traz a vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus ele está dizendo nesta noite que Ele é o norte que você está precisando. Ele é a direção que você está precisando. Oh, rabaçu e derra. Jesus está dizendo nesta noite que Ele é o caminho. Ei, talvez você esteja aí sem saber para onde você vai, mas Ele me trouxe aqui, nesta hora, nesta noite, para te dizer que Ele quer fazer um grande milagre na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Mas para isso acontecer, nós temos que dar lugar à voz do Senhor. Nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E que esta palavra, você recebe esta palavra no fundo do seu coração, porque esta palavra ela veio do céu. Deus ele usou aqui a minha boca, através da minha vida, para trazer esta palavra. Porque nós tiramos um tempo
com o Espírito Santo. É Ele que nos dá essa palavra, para que você venha ser edificado, para que você venha meditar na palavra do Senhor e entender que o que Ele tem para lhe oferecer é muito mais do que essas aflições mundanas, essas coisas que o mundo nos oferece. O que Jesus ele tem para nos oferecer é grande, meus irmãos, é maravilhoso. Então receba essa palavra, né? Fiquem com a paz do Senhor, que o Senhor derrame bênçãos maravilhosas na vida de cada um de vocês, que esse vídeo alcance. Amém?